Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Giorgian de Arrascaeta, porque várias pessoas aqui na imprensa brasileira começam a falar de uma possível negociação dele para o futebol do Oriente Médio. Olha, eles não estão parando na Europa não, né? Já conseguiram contratação de jogadores como Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic, Rubem Neves, né? Isso também para não citar alguns jogadores ali que já estão mais fim de carreira, mas que certamente já tiveram seu momento de glória no futebol europeu, como é o caso do Eduardo Mendy. Então, assim, a questão é, eles estão muito agressivos no mercado e estão olhando para cá também. O Luiz Castro, que é o técnico do Al Nassr, parece gostar muito da Arrascaeta, né? Quem não gostaria, né? E que ele gostaria muito da contratação dele, né? O Al Nassr é time do Cristiano Ronaldo, né? E assim, esses times sauditas, eles vêm convencendo os jogadores, oferecendo taxas assim pessoais muito grandes, né? Taxas pessoais são salários, luvas, né? A gente vê, por exemplo, né, que o Luiz Castro recebeu um salário que é, acho que 4 vezes maior e uma mansão, entende? Não dá para competir com um negócio desse, né? E o Arrascaeta, obviamente, iria receber salários muito maiores, né? E benesses que ele não seria capaz de ganhar no futebol sul-americano e possivelmente nem na Europa, né? A Europa, assim, os clubes grandes pagam muito, mas não é todo clube que está disposto a pagar salários gigantes, né? Então, assim, é uma situação que é complicada de lidar, né? Os jogadores têm um certo momento, né, que já se sentem realizados no clube, ou vão para um novo desafio, ou pensam já na questão do financeira, né? E não dá para julgar, entende? Não é a gente que está nesta posição. E a questão é, o Flamengo, pelo que diz o jornalista Diogo Dantas, está disposto a negociar, porque o dinheiro desta negociação daria para contratar o Nicolás de la Cruz e o Claudinho, que é interessante você ter 2 por 1, por mais que a torcida do Flamengo, obviamente, pense, Arrascaeta é o ídolo do time e ele vale mais do que um Claudinho e um de la Cruz juntos. Eu vi muito comentário assim, mas eu acho que tem outro motivo. Eu não acho que o São Paulo é o maior fã do Arrascaeta, visto que muitas partidas ele começa do banco, é muitas vezes substituído no segundo tempo, cedo, né? Às vezes é um dos primeiros a sair. Eu acho que o São Paulo não é o maior fã do Arrascaeta. Mas, Lucas, ele fez o gol de empate contra o Palmeiras. O São Paulo não é um cara sempre racional. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Quando ele põe assim, algum ranço de um jogador, né? Ele continua com isso, não importa o que ele faça. Pode fazer um hack-trick, ele pode fazer um gol de bicicleta no meio do campo, que o São Paulo vai ficar com aquela fisionomia dele, de tigre enjaulado, fica andando de um lado para o outro, em ciclo, né? E assim, ele tem a teimosia dele e é um cara que, assim, quando coloca algo na cabeça é difícil tirar. E ele colocou na cabeça que quer o Claudinho, que é o De La Cruz, e acho que para convencer ele pro futebol brasileiro era só também investindo bastante, porque ele gosta de reforços, né? Então, assim, e inevitavelmente, se esses caras vêm, né? Muita gente fala, não depende do Arrascaeta sair a vinda desses caras. Ok, mas esses caras jogam em posições similares ao do uruguaio e certamente vão tirar espaço dele, entende? Ele pode até ser o titular numa parte das partidas, né? Mas a verdade é que uma partida do Claudinho vai ser titular, outra pode ser o De La Cruz, embora o De La Cruz cumpra muitas funções, né, no meio campo. Então, essa história que acaba sendo colocada, né? Então, de qualquer maneira, ele perde espaço, né? Eu acho que ele não deve estar feliz vendo nomes relacionados à posição dele sendo vinculados ao clube com o clube disposto a pagar tanto dinheiro, entende, né? Porque assim, você pagar, por exemplo, dinheiro pelo Claudinho, mais de 15 milhões de euros, né? Que na cotação atual ali, quase 80 milhões de reais, você não contrata isso para ser uma reserva de luxo, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Então você contrata esse cara para dar tempo de jogo. Você só convence esse cara a vir para cá se você der tempo de jogo, entende, né? O Cebolinha, por exemplo, né? É um investimento que eu achei mal feito naquele momento, porque o Dorival, além de colocar 2 atacantes e tudo isso, a gente tinha o Vitor Pereira, que aí ia colocar ele de ala, entende? Não fazia sentido para aquele Flamengo. Hoje com o São Paulo até faz um pouco mais, né? Porque joga com 2 pontas, né? Mas assim, com o Dorival virou um investimento que não fazia sentido, já que o Dorival estava colocando um meio campo de 4 e 2 atacantes mais centralizados. E o Cebolinha não encaixava naquele jogo. Então, é aquele negócio, né? Vamos ver como o Flamengo lida com isso. A princípio, o Flamengo exige a multa rescisória de 50 milhões de euros, mas isso não vai acontecer. Eu duvido os clubes sauditas pagarem tanto dinheiro pelo Arrascaeta, primeiro porque talvez você consiga opções melhores na Europa por menos dinheiro que isso. Eles contrataram o Sergej Milinkovic-Savic por 40 milhões de euros, né? 50 milhões de euros é quase o preço que eles pagaram para contratar o Rubem Neves, né? Foi um pouquinho mais caro. Então, assim, só para dizer aqui que jogadores com mais estofo e grife saíram quase no mesmo preço. Não tem porquê eles darem esse desespero de pagar a multa rescisória. Evidentemente vai ser algo bem menor do que 50 milhões de euros.
E assim, né, eu acho que é muito preocupante como esse negócio de desenha da Liga Saudita, e o que a gente tá vendo é só o começo. Vai ficar mais agressivo, e isso tá acontecendo agora no futebol, e pode acontecer em outros esportes. Já começa a surgir rumores de ligas paralelas para o tênis, já existe uma liga paralela, de golfe, né? Eles basicamente, você tem ideia, essa liga paralela de golfe é um dos maiores absurdos que existem no esporte, né? Porque existe a PGA Tour, que é a associação que comanda os torneios de golfe, né? E assim, a LV, que é a associação que eles criaram lá, financiada pelos sauditas, ela consegue trazer os jogadores para lá, subornando eles, ó, para jogar nos nossos torneios. A gente vai pagar 100 milhões de dólares por ano, uma coisa desse tipo de proporção, entende? E olha que o golfe não é um esporte que premia pouco seus atletas, mas é uma coisa assim, se você ganha todos os torneios do ano, talvez você não ganhe 100 milhões de dólares, né? Olha, por exemplo, o Djokovic no tênis, né? O cara ganhou mais de 90 títulos na carreira, 23 Grand Slams, e a premiação dele é uns 170 milhões. Eles ofereceram mais de 500 milhões só pro Tiger Woods, né? Jogar na LV. E ele negou. Isso pra mim foi fantástico, né? E assim, eu fico meio que perguntando, né? Será que muitos jogadores abririam mão da ATP, né? Que é a Associação de Tênis, para ir para uma liga saudita paralela, né? Como é que ia funcionar, né? Primeiro porque isso não impediria os jogadores de jogarem Grand Slams, né? Já que a ATP não é a que comanda os Grand Slams e tudo isso, né? Mas só para eu estender aqui, eu tô dizendo por que eu tô falando, citando isso tudo. Porque os sauditas estão cada vez colocando mais dinheiro no esporte para tentar melhorar a imagem do país, né? É um país repleto de problemas, é um país que existe toda essa questão das mulheres terem menos direitos que os homens e tudo isso, e para limpar a imagem, eles preferem usar isso, né? Usar o esporte para isso, e vamos ser honestos, funciona. No final das contas funciona, é só ver o quanto de propaganda positiva teve para a Rússia lá em 2018, né? Eles fizeram questão de jogar isso fora, fazendo toda essa carnificina na Ucrânia, mas a questão esse tipo de propaganda acaba funcionando e no ator eles estão colocando tanto dinheiro nisso, né? E o que a gente tá vendo agora, ainda atrás de Savic, Rubem Neves, o Arrascaeta aqui, é só o começo. Eu acho que eles vão se intensificar e o mercado sul-americano vai sofrer com isso também. Óbvio que pode ganhar boas taxas de transferências, mas assim, vai perder espaço no sentido de vai ter uma liga trazendo jogadores que possivelmente poderiam ir para o Brasileirão, mas irão para a Liga Saudita receber salários muito maiores e jogar as competições de lá. Então, eu acho que é uma má notícia o quanto que esses caras estão investindo e o quanto que isso pode aumentar. Esse movimento pode crescer muito a um espaço de tempo muito curto. Então, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.